Já pensou se existisse uma fórmula mágica para você melhorar sua saúde mental e emocional, que não fosse um medicamento, que não fosse uma droga, mas sim uma conduta, um comportamento e que fosse fácil de você aprender? Já pensou um comportamento, uma habilidade que te desse de bandeja relacionamentos de qualidade tanto no trabalho como na sua vida pessoal, que tornasse você conhecido, reconhecido e valorizado por quem você é e não por uma máscara que você utiliza, além de despertar o respeito e o desejo das pessoas por você. Existe uma habilidade que faz isso, Carbone? Sim, existe. E é mais simples do que você imagina. Já pensou se você pudesse ter uma vida mais leve, sem aquela sobrecarga, sem aquele monte de ficar batendo cabeça, de estresse, de você ter que ter conflito o tempo todo, aquela vida carregada, parece que tudo é difícil de superar e tudo mais. Já pensou se você pudesse resolver isso no estalar de dedos? É possível você fazer isso com uma habilidade muito simples, que é a comunicação. Meu nome é Igor Carbone e eu vou guiar você neste curso para a sua comunicação ser mais eficaz, para você aprender tudo o que você não viu e não verá aí no mercado sobre comunicação, que aqui o bagulho é louco, aqui é profundo, aqui é muito rico em conteúdo. Fica comigo que você vai ver tudo sobre a comunicação para você ter essa vida mais leve, para as pessoas te respeitarem e te desejarem mais, para você ter relacionamentos de qualidade melhor, para você resolver e até evitar conflitos e para você ter uma vida boa, tranquila, sossegada. Fica comigo até o final deste curso que você sairá uma pessoa renovada e uma pessoa mais confiante, uma pessoa que se comunica melhor, uma pessoa que tem relacionamentos com maior qualidade e uma pessoa que já sabe o que vai acontecer em situações de conflito e consegue driblar essas situações da melhor maneira para você continuar leve e inabalável em sua saúde mental e emocional. Vamos nessa? Vem comigo. Quando a gente fala de comunicação, geralmente a gente pensa em ou oratória ou escrita, tá? É o que no mercado você vai ver aí. Então, comunicação, quer dizer que é para palestrar? Quer dizer que é para falar para grandes públicos ou falar para uma pessoa só? Quer dizer que é para escrever um livro? É escrita? É oratória? Então, comunicação vai muito além disso, tá? Comunicação também está naquilo que você veste, também está no seu cheiro, também está nas suas ideias, que são transmitidas de maneira emocional. Então, às vezes, você tem uma ideia que é comunicada ao mundo de maneira emocional. Só que quando você não tem esse programa, digamos assim, instalado na tua cabeça para você traduzir essa comunicação emocional das pessoas, você não entende o que o outro quer dizer porque você só vê o que é falado, mas não o intuito emocional por trás do que é falado, entendeu? Então, neste curso, você vai aprender a ler a energia das pessoas. Você vai aprender a sentir o coração delas e aprender o que elas estão dizendo subliminarmente e não apenas o que é explícito, entende? Então, aquilo que é comunicado implicitamente. Beleza? Vamos nessa. Vamos passo a passo para a gente construir aqui um conhecimento bem bacana e bem tranquilo para você. Se você tiver papel e caneta, é bom, ou anotar no computador, ou no celular, ou no grupo que só tem você no WhatsApp, fica à vontade, tá? Mas tome nota, porque vai mudar a sua vida, eu te garanto isso. Falamos sobre comunicação. Então, introdutoriamente, o que a gente pensa? O que você quer comunicar, tá? E o que você quer que entenda. Então, vamos partir dessas duas colunas aqui. O que você quer comunicar e o que você quer que entendam. Esse é o nosso ponto de partida. Você já parou para pensar o que você quer comunicar para o mundo? Por exemplo, eu quero falar isso, isso e aquilo. E o que você quer que entendam? Geralmente, a gente parte do ponto de partida do que os outros deveriam entender. Por exemplo, às vezes você vai discutir um relacionamento, tá? Ou às vezes você vai falar com seu chefe e tudo mais. E aí você quer que entendam alguma coisa. Ou você vai conversar com um amigo, ou não importa. E aí você parte do pressuposto, eu quero que a pessoa entenda isso. Por exemplo,
Eu quero que essa pessoa entenda que eu tenho valor. Eu quero que essa pessoa entenda que falar daquele jeito me magoou e não é legal. Eu quero que essa pessoa entenda que se ela agir dessa maneira, vai criar um ambiente terrível no ambiente de trabalho, vai criar uma atmosfera carregada. Eu quero que essa pessoa entenda que ela deve agir assim. Geralmente a gente parte do que a gente quer que o outro entenda. E aí a gente elabora o que nós vamos comunicar. Só que até isso se manifestar de fato no mundo, tem um grande caminho a ser percorrido, né? Então você quer que o outro entenda essa mensagem, essa ideia, e aí você elabora uma comunicação, uma mensagem, com base nas suas ideias do que você acha que vai acontecer se você falar aquilo daquela maneira. Por exemplo, eu quero ser mais valorizado no ambiente de trabalho, ou eu quero ser mais valorizado em casa. E aí, como é que eu devo falar isso? Em casa, por exemplo, aí você já está meio puto. Ah, aí você não fala diretamente. Aí você começa a dar sinais indiretos. Alguém já passou por isso? Ou conhece alguém que já passou por isso? Ao invés de você falar na cara da pessoa e falar de uma maneira assertiva e não violenta, você começa a bater porta, você começa a pisar pesado no chão. Aí a pessoa pergunta: o que foi? Você fala: nada, né? Nada. Hum. E aí é como se você quisesse que ela subconscientemente entendesse o que você está querendo dizer. E vamos supor, você teve uma. Você se decepcionou com o seu cônjuge por alguma coisa que fez ou deixou de fazer. Beleza. Aí, ao invés de falar diretamente e gerar talvez até uma ansiedade, uma cena de confronto na mente, você comunica indiretamente. Ou seja, você deixa de dar carinho, deixa de dar atenção, começa a fazer tipo os Estados Unidos fazendo sanção econômica para os países ali da Ásia e a Rússia. Então, você não vai me dar o que eu quero, então eu vou deixar de dar para você o que você quer. Aí você vai falar comigo o que é que está errado, e aí eu vou me embananar na resposta, e falando algo como: mas não é possível que você não percebeu e tudo mais, e geralmente a gente não calcula até esse ponto, tá? Geralmente ficamos na ideia de que o outro deve perceber e deve entender o que foi que ficou fora do normal, e deve corrigir a situação automaticamente, sem que você precise comunicar de maneira óbvia. Sabe aquela coisa de: mas é óbvio, não preciso falar. Se o óbvio não foi percebido, ele não é óbvio. Você concorda comigo? Faz sentido? Sim ou não? Se o óbvio não foi percebido, comunica. Aí vem um monte de ideia na cabeça: mas se eu comunicar, o que a pessoa vai pensar? Se eu comunicar, será que eu vou estragar essa ideia? Será que a pessoa vai me ver diferentemente? Será que eu vou piorar a situação? Calma, tá? Fica calmo, respira. Vamos construir passo a passo, beleza? Então, quando a pessoa entra nessa pilha de querer vislumbrar a situação, o que o outro vai entender, é preciso dar dois passinhos para trás, que nem naquela pista de dança, sabe? Teve uma vez que eu estava dançando uma pista de dança e era meio engraçado e meio lamentável ao mesmo tempo, porque era um pouco ridículo. E aí a gente ficava treinando o passinho de dança. Aí, dois para frente, aí tava todo mundo dando dois para frente, dancinha de salão. Aí dois para trás, mas era mais forró, sabe? Agora faz o giro positivo, aí você vira com o tronco para frente. Aí o giro negativo é você virar de costas, assim, virar para trás e dar um twist. Aí tinha lá, aí dançava e ficava lá, enfim. Era era uma coisa meio legal e meio tosca ao mesmo tempo, tá? Mas qual que é a ideia? A ideia é você dar dois passinhos para trás antes de você já comunicar ou já ficar com aquela pilha na tua cabeça de ansiedade, tá? Então, você tem o que você quer falar e o que você quer que o outro entenda. Como subtópicos disso, existe o quê? O que você fala e o que o outro entende. Então, nem sempre o outro vai entender aquilo que você falou. Na verdade, nunca. Você pode escrever uma frase, você pode escrever um texto bem top, o outro não vai entender da mesma maneira. Quer um exemplo? Constituição do Brasil. Ela foi escrita com a intenção de que todo mundo entendesse, de maneira clara e inequívoca.
Mas você pega o mesmo artigo, ele é interpretado de N formas diferentes por N advogados diferentes. E o juiz ainda vai interpretar de outra maneira, conforme o contexto da situação. Então, uma mesma lei, ou seja, um código escrito, é interpretado de maneiras diferentes. Por que que isso acontece? Porque existem alguns ingredientes, tá? Contexto, semântica, repertório, que a gente vai abordar passo a passo para elaborarmos esse curso e essa construção de conhecimento, beleza? Nesse vídeo eu vou falar de maneira introdutória uma pincelada geral. Nos próximos vídeos eu vou elaborando passo a passo com mais profundidade cada um desses tópicos, beleza? E você vai ter o seu mapa mental também, tá? Então, se de repente você se sentir perdido, caramba, o cara foi dali até ali, depois pegou outro tópico, vai ter esse mapa mental para você e você vai poder e deve, tá? Acompanhar o seu mapa mental que está aí na sua área de membros, está aí no seu lugar do aluno, é só você baixar, tá em PDF ou em imagem aí, fica à vontade. E se não estiver, entre em contato com a minha equipe que a gente disponibiliza para você. Show de bola? Ok. Então, vamos lá. O que você quer que o outro entenda e o que você quer dizer. O que você diz de fato e o que o outro entende de fato. Beleza. Então, é aí o nosso ponto de partida geral. Ok. Só que tudo isso vai passar por um processamento, sim ou não? O que você vai comunicar, ele vai passar por um processamento. Então, é como se você pegasse os ingredientes, as palavras, as situações, as memórias que você tem, os estados emocionais, você colocasse numa batedeira, num liquidificador, numa coisa quase enfadonha, e você misturasse tudo aquilo numa gororoba, e aí você comunicasse para o mundo, tá? Essa gororoba misturada, ela acontece dentro do seu cérebro, ela acontece dentro da tua cabeça. Só que essa gororoba, ela acontece entre, vamos colocar de maneira didática, dois hemisférios, tá? Dois hemisférios cerebrais. Isso tem estudo científico e tudo mais que comprova essa linha de raciocínio, tá? Então, na nossa metodologia aqui, vamos falar sobre raciocínios. Raciocínios verbal e não verbal. Esses raciocínios, eles vão elaborar uma comunicação que pode ser verbal e não verbal. Um raciocínio verbal pode criar uma comunicação não verbal. Por exemplo, raciocínio verbal. Você pensa com palavras. Nossa, aquele fulano me desapontou, me desanimou. Nossa, aquele cara decepcionou. Aí a comunicação não verbal vai ser o quê? Você ficar fechado. Também não quero falar mais nada para esse cara. Também não. Aí fica naquilo. Então fica numa situação fechada. Você elaborou uma comunicação não verbal com base no raciocínio verbal. Porque alguém te falou alguma coisa, porque você elaborou um pensamento verbalizado na tua cabeça, ou seja, você pensou com palavras. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para você? Beleza. E o contrário também pode acontecer. Ou seja, você pode ter um raciocínio não verbal e elaborar uma comunicação verbal. Por exemplo, você se sente feliz e você comunica isso verbalmente. Nossa, estou feliz. Entende? E também você pode ter no mesmo nível raciocínio não verbal, comunicação não verbal. E raciocínio verbal e comunicação verbal. Ou seja, você ouve uma pergunta, você responde com outra pergunta. A pessoa fala assim: ah, você foi lá na mercearia como eu pedi para você? Aí você pergunta para a pessoa: ah, mas você deixou uma lista de compras com aquele item que você falou que você queria? Então você respondeu uma pergunta com outra pergunta, você processou um input verbal e devolveu o input verbal também. De igual modo, a comunicação não verbal, você se sentiu alegre pela companhia da pessoa e você demonstrou alegria. Como? Com a sua comunicação corporal, ou seja, não verbal. Aí você ficou mais para frentex, você ficou mais sorridente, você ficou mais abraçante, você ficou mais extrovertido, digamos assim, ou mais relaxado, tá? Comunicação não verbal. O corpo comunicou uma mensagem com base no que o próprio corpo entendeu de maneira não verbal. Essa comunicação não verbal é o segredo da parada.
A comunicação verbal, escrita e falada, é só a ponta do iceberg. E é isso que a maioria dos cursos de comunicação e oratória e tudo mais abordam. O que é explícito, o que é verbal. Mas o verbal é só uma pontinha. O que realmente importa é o que é não verbal. Sabe por quê? O emocional, a maior parte do tempo, ele está no modo não verbal. E a inteligência emocional é você traduzir esse raciocínio que é não verbal em verbal. Então, entre raciocínio verbal e raciocínio não verbal, existe uma ponte, tá? Uma ponte. Uma ponte associativa. Essa ponte associativa, eu vou mostrar aqui para você. Vai ficar mais fácil. Eu vou mostrar o mapa mental aqui para você. Aqui já está meio completo, tá? Mas a gente vai abordar aí de maneira mais tranquila e calma nos vídeos subsequentes. Olha só. Então, aqui, ó. O que você quer comunicar, o que você quer que entendam. Aí você tem o seu repertório e tudo mais e tal. E estamos aqui, ó, nessa parte. Então você tem raciocínio verbal, ponte associativa, raciocínio não verbal, tá? Então aqui é o cerne da questão, porque essa ponte associativa, ela pode te dar dificuldades e problemas de comunicação. Então vamos colocar aqui, por exemplo, pegar uma corzinha semi quase parecida ali, ó. Aqui é inteligência emocional. A inteligência emocional é o quê? É você pegar o raciocínio não verbal e você traduzir ele para o quê? Para o raciocínio verbal. Aqui, ó, para o raciocínio verbal. E você faz isso através da tua ponte associativa. Por que ponte e por que associativa? Porque ela vai associar ideias que você já tem com ideias que não são verbais, ou seja, ideias verbais com imagens não verbais. Isso vai resultar no raciocínio verbal, você vai comunicar o que você está sentindo. Aí sim, as pessoas vão entender, vai ficar mais fácil de você construir um entendimento. Então, aqui, ó, inteligência emocional. Você acha que você precisa de inteligência emocional para você se comunicar com clareza, com assertividade, para você ter uma vida melhor? Sim ou não? Claro que sim. Mas o que que acontece? Parte da inteligência emocional é você dar nomes a emoções. E é difícil você fazer isso quando você não tem essa prática. Então, por exemplo, sabia que boa parte, se não todas, as relações que construímos é pelas emoções que as pessoas nos proporcionam em seus convívios? Você gosta de uma pessoa pelas emoções que você sente quando está com a pessoa. Mas muitas vezes você não percebe isso, nem sabe dar o nome a essas emoções. Às vezes é uma emoção de alegria, às vezes é uma emoção de pertencimento, às vezes é surpresa, é muita surpresa e adrenalina, aquele combo, né? Surpresa e alegria, dá aquela euforiazinha. Mas geralmente é alegria, é pertencimento, é bem-estar, é felicidade, é conexão com o propósito, é desafio, é estímulo para você crescer e ser alguém melhor. Mas são pelas emoções que a combinação da sua convivência com a convivência da pessoa proporcionam e aí faz você gostar da pessoa. E o contrário também é verdade. Se você só tem emoções que você não quer ter, emoções negativas, é só raiva, é só nojo, é só desprezo, é só emoções negativas, aí a tendência é que a relação se quebre. Agora, se você não sabe dar o nome, você pode confundir raiva com ódio, você pode confundir raiva com senso de inferioridade, e aí você não sabe para onde direcionar. Por exemplo, a pessoa ela pode falar que você é incompetente. Aí você fica com raiva. Vamos supor que essa raiva você não saiba nem dar o nome. E aí você começa a achar, será que eu sou incompetente mesmo? Aí essa emoção de raiva você começa a direcionar para você mesmo. Pera, calma. Vamos aos fatos. Será que realmente você é incompetente? Será que a pessoa tem procedência naquilo que ela está falando?
À medida que você vai desenvolvendo isso, isso vai ficando como segunda natureza para você. Aí você percebe, cara, o que ela está falando diz respeito a ela e não a quem eu sou. O que ela percebe sobre mim fala mais sobre ela do que sobre mim mesmo. Então, por exemplo, não sei se você já ouviu isso, né? Espero que não, mas acontece bastante em relacionamentos, seja conjugal ou seja até familiar, né? Ah, você é imprestável, você não serve para nada, você nunca vai ser ninguém. Quando a pessoa está falando isso, na verdade, ela está dizendo algo sobre ela própria. E ela está passando adiante uma ideia incompleta que ela tem sobre ela. E se você internaliza isso, se você não tem essa inteligência emocional, você acaba achando que o problema é você, e não é. Pode ser o problema você? Aí que tá. Vamos diferenciar essa parada. O problema não é você. O problema é a situação. Você é a solução. Repete comigo. O problema é a situação. Eu sou a solução. Vou até anotar aqui no seu mapinha mental para você guardar. O problema é a situação. Eu sou a solução. Tá? O problema está sempre na situação. Como assim, Carbone, o problema na situação? Não entendi. Muito simples. A situação está fora de você. Você é um agente no seu ambiente. Então você pode solucionar esse problema que está fora. Se você se considera um problema, já bugou. Você já direcionou a sua energia para o lugar errado. Você nunca será um problema. Põe isso na tua cabeça. Você nunca é um problema, nunca será problema de nada. Você é a solução. Por quê? Porque você foi feito segundo Deus, segundo a inteligência infinita. Você tem dentro de você o código-fonte da inteligência infinita. Logo, você tem acesso ao que é infinito. Problema só existe porque parou ali antes da solução chegar. Quando tem solução, não é mais problema. Quer ver um exemplo bem simples? Jogar na loteria. Qual que é o problema? É não ganhar. Qual que é a solução? É jogar os números certos. Qual que é um problema? Você esquecer a combinação do seu cofre. Qual que é a solução? Você ter a combinação do cofre. Então, o problema, ele é só um estágio intermediário até a resolução. Faz sentido o que eu estou falando para você? Sim ou não? O problema é só um estágio intermediário até a solução. Ou seja, você tem situação, colocamos problema. Você tem solução, aí tem você. Até da situação, problema, até a solução, que é você, existe o quê? Existe uma ação. E aí é comportamento, tá? Comportamento. Essa ação, ela vai acontecer segundo o seu jeito de raciocinar. Então aqui, ó, comportamento e raciocínio. Segundo o quê? Segundo o repertório, tá? Então vamos colocar aqui no seu mapa mental para você visualizar novamente. Então temos situação que é problema, ou pode ser um problema, né? Você tem ali ação, comportamento e solução, você. Quando você começa a interpretar as coisas dessa maneira, nossa, cara, a sua vida fica muito melhor, muito melhor. Sabe por quê? Porque o que acontece com você, você já não fica com aquela carga emocional. Por que que a gente fica com aquela carga emocional? Porque você acha que você é o problema. Você acha que o problema é maior do que você. Ou seja, falta colocar os pingos nos is, colocar ali as coisas em seus devidos lugares para você ter clareza. Ó, o problema, vamos colocar aqui numa outra corzinha. Vamos pegar aqui, colocar numa outra corzinha para você ver. Colocando um gradiente ali, semi-vermelhal. Pronto. Então aqui, ó, é a confusão leva ao caos emocional.
Confusão do quê? Vamos colocar mais para longe isso daqui para liberar espaço. Confusão é o caos emocional. Olha só. Aqui é o correto. E eu vou copiar esse modelo aqui e colocar de maneira confundida ou de maneira atrapalhada, tá? Vamos lá. Seguinte, no caos emocional, a situação passa a ser inevitável ou imutável. O problema passa a ser você e a ação, ou seja, o comportamento, ele passa a ser, na verdade, imposição do ambiente. Como assim, Carbone, imposição do ambiente? Você já vai entender. E aqui o raciocínio é apenas explicativo. Nossa, bagunçou a minha cabeça agora, Carbone. Você colocou uns termos novos aí, velho, e agora eu não entendi o que você quis dizer. Vamos lá. Aqui, ó, você percebe de maneira passiva a situação. Isso é porque é e pronto, acabou. Aqui, você percebe o problema como sendo você, ao invés de você se ver como a solução que de fato acontece. Quando você se vê como problema, você acaba tendo que mudar você, entre aspas, para resolver o problema. E isso está errado. Se você acredita, olha a caca que acontece quando você pensa que o problema é você. Olha só. Aí, vamos solucionar, tá? Solução passa a ser o quê? Mudar você. Simples assim. Solução, mudar você. E aí, isso gera um conflito interno. Olha só a caca que dá. E depois eu vou dar exemplos para ficar mais fácil você entender. Conflito interno, ou seja, ir contra quem você é. E esse conflito interno vai gerar o quê? Vai gerar uma sobrecarga emocional. Aí pode dar ansiedade, burnout. Continuando, pessoal, a gente estava falando de inteligência emocional e comunicação, tá? Então, olha só o problema que dá quando você confunde as coisas e quando você não tem essa clareza interna. A gente estava nessa tela aqui, ó. Depois a gente entra nesses tópicos aqui e tudo mais. Então, confusão da causa emocional. Aí você percebe a situação como imutável, a imposição do ambiente a você, ou seja, isso força um comportamento. Aí você tem um raciocínio explicativo para explicar essa imposição do ambiente a você. Você pensa o problema é você pensa que a solução é mudar você, e aí você começa a ir num conflito interno. Ir contra quem você é, isso te dá uma sobrecarga emocional, ansiedade, burnout. E aí, o problema é que essa solução, ela não é sustentável. Solução não é sustentável, tá? Mudar você. Não dá para você mudar quem você é. Você sempre vai ser você. Só que, às vezes, a gente tenta mudar para agradar o outro. E aí é que dá problema. Então, essa solução causa o quê? Causa um band-aid na situação. Só que, a que preço? Ao preço da confusão, causa emocional. E aí você começa a ficar cada vez mais puto, cada vez mais insatisfeito, angustiado e tudo mais, por causa de todo esse rolê complicado aqui, ó. Então, aquilo que é complicado, geralmente está mais longe da verdade. O que é simples, geralmente está mais perto da verdade. Isso aqui, ó, é simples. Situação é um problema, vamos mudar o nosso comportamento, ou vamos agir diferentemente, ou simplesmente vamos tomar uma atitude, e a solução está dentro de mim. A solução é você.
Você é a solução para o problema. Então, você até pode pegar e colocar de maneira invertidinha assim, ó. Aqui, ó. Situação, problema, a solução é você. E aí a ação é o comportamento. O que você faz com base no seu raciocínio, ou seja, no seu repertório. E aí você age com o seu comportamento. Aqui no caso, você pode pensar que o problema é você. Aí você fica explicando. Tá? Aí você pensa que o ambiente está impondo sobre você. Tá? Você pode até pensar assim, imposição do ambiente. Aí dá aquela carga negativa, sabe? O ambiente está me oprimindo, sabe? Tá fazendo algo que eu não posso mudar e tudo mais. Isso dá confusão, causa emocional. Aí a solução que não é sustentável, mudar você, vai para o conflito interno, sobrecarga emocional, ansiedade, etc. E você só coloca um band-aid na situação. Vamos dar exemplos? Vamos lá. Primeiro vamos dar um exemplo aqui dessa situação band-aid enfadonha. Seguinte, já aconteceu comigo de eu me relacionar com outra pessoa e o relacionamento ser tóxico. Já aconteceu da pessoa mais tóxica ser o cônjuge, no caso, e já aconteceu de ser eu mesmo. Então, vou dar os dois lados da moeda, tá? O lado bom é que a gente amadurece, a gente melhora, né? Imagina se continuasse do mesmo jeito que era antigamente. Então, já aconteceu de me relacionar com uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva. Onde é que você tá? Com quem que você falou? Por que que você não mandou mensagem para mim? Por que que você não fez isso? Por que que você não fez aquilo? E aquilo começava a me sufocar. Porque qualquer coisa que eu fizesse que fosse fora, digamos assim, do escopo de comunicar para a pessoa, ela acabava gerando um conflito emocional o tempo todo. Até que, eventualmente, aquela situação me encheu a paciência e eu peguei e terminei o relacionamento com ela. Por quê? Porque estava insustentável. E por que que ela se comunicava daquela maneira? Por um problema, digamos assim, ou uma pendência emocional para resolver dela. Insegurança, falta de autoconfiança, autoestima baixa, sabe? E por aí vai, tá? N problemas. Naquela época eu era muito adolescente, então eu nem sabia nada de psicologia e tudo mais, então não tinha o menor conhecimento sobre isso. O que que acontece se você estiver numa situação assim, por exemplo, tá? A ideia é que, primeiro você tem que ver até onde o seu parceiro ou parceira está disposta ou disposto a ir com você. Então, seu cônjuge está disposto a fazer o que por você? E o seu cônjuge está disposto a fazer o que pela relação, que é o mais importante. Se pela relação o seu cônjuge está disposto a fazer bem pouco, faça bem pouco também. Aí o que vai acontecer? Vai ter aquela calibragem, o alinhamento de expectativa. Então vamos colocar aqui, depois no mapa mental, a questão da calibragem, tá? Então você tem calibragem, calibragem de relacionamento. Ou seja, o quanto você quer dar para uma relação qualquer, tá? Uma relação qualquer, não é só conjugal. E o quanto a outra parte quer dar, ou melhor, quer não, né? O quanto a outra parte dá para a relação. E o quanto você dá para uma relação. Então vamos ver os fatos, ao invés de ver só os achismos. O que que aconteceu? Na parte que eu fui tóxico, eu acabava sendo a pessoa controladora. Olha só. Então, acabava querendo controlar tudo da pessoa. Ah, mas não pode fazer isso, entre aspas, né? Não falava explicitamente não pode, mas ficava fazendo uma espécie de birra emocional, sabe? Tipo, a pessoa fez tal coisa, por exemplo, ficou um dia sem mandar mensagem e tudo mais, e eu acabava fazendo birrinha, fazendo... Aí não agia de maneira carinhosa e de maneira mais distante, como se quisesse dar o troco para a pessoa por ela ter agido daquela maneira. Ao invés de conversar com a pessoa e chegar no denominador comum, eu agia de maneira imatura. Como? Dando o troco, entre aspas, emocionalmente falando. Comunicação não verbal. Aí ficava ressentido, ficava magoado e ficava remoendo aquele rancor. Aí o que que acontece? A pessoa, ela acabou ficando desagradada com a situação. Isso foi gerando um monte de conflito e por aí vai, tá? Então, lógico, também não deu certo.
Teve outro relacionamento, tô abrindo minha vida inteira aqui nesse curso, né? Mas tudo bem. Teve outro relacionamento que o que aconteceu? Eu já tinha mais maturidade, eu já tinha anos de terapia no currículo, eu já tinha passado pela faculdade de psicologia, então eu já estava mais municiado com autoconhecimento. E a pessoa, ela tinha um nível de dedicação para o relacionamento assim. Eu tinha um nível de dedicação para o relacionamento assim, só qual foi o meu erro? Querer que a pessoa tivesse esse nível de dedicação para o relacionamento. Então, porque eu estava disposto, eu achava que a pessoa tinha que estar disposta também. Obviamente que também não deu certo. Então, só que qual que foi o diferencial nesse caso? Eu conversei sempre, eu comunicava sempre as coisas. Então foi bem menos caótico, bem menos tóxico. Na verdade, nem foi tóxico, tá? Se você for parar para pensar. Porque tudo era comunicado. Aí o que aconteceu? A pessoa se sentiu sobrecarregada, e tudo isso sendo conversado, tá? A pessoa se sentiu sobrecarregada, e conversamos e chegamos num consenso comum de terminar o relacionamento, beleza, cada um pro seu lado. O que acontece em relação a o seu ambiente de trabalho, por exemplo, ou uma outra relação de amizade, por aí vai? Tudo deve ser conversado, mas coloca isso na sua cabeça. Nem tudo que for comunicado verbalmente é o que realmente vai acontecer. Então, na nossa comunicação, por exemplo, nesse exemplo do relacionamento, olha, vamos definir uma palavra-chave para quando o outro estiver, digamos assim, indo para longe do que a gente combinou, a gente falar essa palavra-chave, aí isso servir como âncora para a gente lembrar e voltar para o rumo, beleza? Beleza. Aí o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei a falar a palavra-chave, quando eu percebi numa situação, a pessoa começou a ficar de saco cheio e falou assim: ah, não quero mais saber, você fala essa palavra-chave aí, não vai adiantar nada. Então, o próprio combinado verbal da pessoa não correspondeu ao combinado emocional da pessoa. E aí a gente volta para aquela questão do raciocínio verbal e não verbal e da comunicação verbal e não verbal. Quando existe um floreamento muito grande verbal que não é correspondido por uma comunicação não verbal, você pode se frustrar, você pode se decepcionar. Porque a pessoa fala alguma coisa, mas ela não cumpre o que ela falou. E por N razões, tá? Vamos evitar de atribuir juízo de valor à pessoa que fala e não cumpre. Porque eu mesmo já falei coisas que não cumpri e tenho certeza que você também já em algum momento da sua vida, e não por mal ou por intenção negativa, vou ferrar a pessoa, vou falar e não vou cumprir, mas cara, passou batido, você esqueceu, aconteceram imprevistos e você às vezes calculou errado, você não sabia que era para ser daquele jeito e por aí vai, entendeu? Então, muitas vezes a gente não sabe a consequência da situação, o preço a ser pago para sustentar uma decisão verbal. E está tudo bem. Agora, o que não está tão bem assim? Não comunicar isso. Entende? Nesse caso, desse último relacionamento que eu mencionei, estava tudo bem. Por quê? Porque foi comunicado isso. Então, assim, foi comunicado, por mais que seja frustrante na ocasião, né? Pô, a pessoa falou que ia fazer, não fez e depois comunicou, viu? Não era o que eu queria, tô indo pro meu lado aqui, você vai pro seu lado, tá tudo certo. Ah, tá bom. É frustrante, mas vida que segue. É melhor do que enganar outra pessoa. Concorda? Aí você pode pensar assim, tá, você falou de relacionamento, o que isso tem a ver com trabalho, velho? O que isso tem a ver com fazer dinheiro? O que isso tem a ver com a minha prosperidade? Eu te falo tudo. O ambiente de trabalho é a mesma coisa, sabia? Quando você está trabalhando numa empresa, ou quando você tem um empreendimento, ou mesmo você que é prestador de serviço, autônomo, e você tem uma relação com o seu cliente, é a mesma coisa. Como assim? Deve sempre ser comunicado e sempre ter o feedback do cliente se as expectativas estão sendo alinhadas e quando não estão, como é que a gente pode fazer para melhorar? Quando essa comunicação ela não é constante e quando a pessoa ela deixa de comunicar, vai criando esse afastamento, aí você pode perder o cliente, aí no ambiente de trabalho você pode ficar de saco cheio e fazer só o cumprir tabela no trabalho. E o seu, vamos pôr você na posição de chefe, o seu funcionário pode deixar de performar ou pode começar a criar intriga no ambiente de trabalho, pode começar a fofocar e arrastar outras pessoas para a intriga, porque a comunicação não ficou alinhada. Aí você pode pensar assim, mas é só comunicação, isso é fácil. Não é fácil. Cada pessoa tem um repertório diferente, um raciocínio diferente.
Alinhar essa comunicação com cada pessoa vai variar segundo o perfil da pessoa, vai variar segundo o contexto da situação, vai variar segundo o repertório da pessoa. Você pode ter pessoa com o mesmo perfil, mas com repertórios diferentes. E aí o repertório você vai ter que adequar. Por exemplo, não dá para você falar uma coisa simples para alguém que é sofisticado. O que é sofisticado vai subestimar o conteúdo que você está falando. Sabia disso? Agora, o contrário também é verdade. Não dá para você falar algo que é sofisticado para uma pessoa simples. Não é demérito nenhum ser simples e nem mérito ser sofisticado, combinado? Se você falar algo que é sofisticado para uma pessoa simples, ela não vai entender. Ela não vai ver valor naquilo. E se você falar algo que é simples para uma pessoa sofisticada, ela também pode subestimar o valor daquilo. Ah, é só isso? Ah, isso é fácil. Isso eu sei fazer. Então, é uma questão de adequação e de elevação do campo de energia para você sintonizar tanto na frequência da pessoa simples quanto na frequência da pessoa sofisticada. Aí ela vai entender. Por quê? Porque é uma questão de frequência antes de ser uma questão de palavras utilizadas. Você pode ser simples em palavras, mas com alta frequência. E aí a pessoa entende. Você pode ser sofisticado com palavras, mas com baixa frequência. Aí a pessoa parece que é oco, sabe? Quando você é sofisticado com as palavras, mas a sua frequência é baixa, é só um marqueteiro, a pessoa pode pensar. Por que que ela pensa isso? Porque o marqueteiro, ele repete, ele papagaia o que os outros estão falando, mas não tem o coração dele derramado ali onde ele está falando. Então é muito fácil você pegar e falar assim, as boas práticas, o manual da ISO 9001 deve fazer isso, o PMBOK, o PMI e outras siglas enfadonhas de administração, de projetos, gestão e de relações. Você pode repetir que nem um papagaio, um monte de coisa. Mas se você não acessou no seu coração essa frequência, você vai parecer oco falando. E a pessoa vai sentir que aquilo que você está comunicando é só uma camada. Isso é sensacional, cara. Isso é forte demais. Internaliza isso, com aquele sotaque de interior de São Paulo, internaliza isso. Por quê? Como é que você muda isso? É preferível que você seja simples, com uma frequência baixa, do que você ser sofisticado com a frequência baixa. Sabia disso? Porque o simples vai todo mundo entender. E quem tem a mesma frequência que você, vai entender também. É preferível que você seja simples, com uma frequência média, porque aí todo mundo vai entender também. E quem é muito sofisticado não vai dar bola e não tem problema nenhum. E aí sempre busca aumentar a frequência antes de aumentar a comunicação. Tá? Ou seja, vamos colocar aqui no seu mapa mental frequência versus palavras e comunicação. Primeiro, aumente a frequência. Primeiro, aumente a frequência. E depois aumente o teor ou sofisticação do que é comunicado. Isso vai poupar um trabalhão para você que você não faz a menor ideia da ramificação disso. Primeiro aumenta a frequência. Como é assim, Carbone, aumentar a frequência? Tá vago assim para mim. O que é aumentar a frequência? É se conectar com emoções mais elevadas em nível de coração. Quer exemplo de emoções mais elevadas em nível de coração? Vou colocar aqui embaixo para você ver. Tá tudo no seu mapa mental, mas vai acompanhando o raciocínio aqui comigo. Por exemplo, amor. Amor de ágape, tá? Ah, é amor erótico? Não é. É amor filia, aquele amor de, sabe, filósofo. Não é. Que amor? É amor ágape. O que é amor ágape? É amor de Cristo, tá? Isso é uma frequência muito alta. Muito, muito alta. O que esse amor faz? Ele te leva ao quê? Ao servir por amor. Isso é top, velho. Top. Servir por amor. Se você está numa frequência baixa, não vai fazer sentido isso. Vamos colocar aqui uma escala de frequência. Ó, vamos colocar uma escala de frequência para você entender. Escala de frequência. Aí você vê onde é que você está nessa escala, tá? Então deixamos aqui o amor ágape e servir por amor. Lá atrás, temos aqui sobrevivência. Ou seja, servir por autopreservação.
Sobrevivência. Servir por autopreservação. Sabe assim? Pô, eu preciso pagar as minhas contas. Isso é frequência baixa. Aí você pensa assim, ah, mas é necessário você pagar as contas. Eu te falo, se você sintonizar na frequência ágape, na frequência de amor crítico, você não apenas vai ter o suficiente, mas você vai transbordar. Escuta o que eu estou te falando e coloca isso na sua mente, no seu coração. Você pode sintonizar nessa frequência mais elevada e você vai ter o suficiente e mais do que o suficiente para você. Porque à medida que você se conecta com frequência crística, pode ter certeza absoluta que a frequência alta, ela tem todas as outras frequências menores nela. E eu vou demonstrar isso aqui para você graficamente. Então temos aqui servir por amor, aí servir por autopreservação. Aí tem ali, depois do sobrevivência, tá? Tem o nível de servir por interesse. Então ali é o, por exemplo, expansão social. Podemos colocar dessa maneira, tá? Expansão social. Isso tem muito a ver com a pirâmide de Maslow, tá? Então ali, ao invés de expansão social, a gente pode colocar assim, por exemplo, segurança social. Servir por interesse. Como assim? Para eu ter uma segurança social, ou seja, a minha imagem está preservada, eu ter clientes, uma carteira de clientes, então eu vou servir por interesse. Como assim servir por interesse? Eu vou servir ao próximo, eu vou investir a minha energia, eu vou plantar a minha energia por interesse de quê? De ter isso de volta para mim. Então eu estou na frequência da segurança social para mim. Então eu quero uma segurança social, mas aí não é só eu, é eu e o meu entorno, tá? Então, segurança social para mim e para o meu entorno. Ou melhor, e para os meus, né? Fica mais chique falar assim. E para os meus. Aí você serve por interesse. Aí é aquela questão de você ter os trusts, os cartéis, ou você ter aquelas oligarquias, está nessa frequência. Aquela questão de você ter parceria comercial, vou fazer parceria com fulano de tal, está nessa frequência. Segurança social para você e para os seus, tá? Então você vai servir por interesse, ao invés de servir por autopreservação. Esse interesse é interesse em quê? Em você e nos seus, mas primeiro, em você primeiro e depois para os seus, tá? Primeiro você vai servir por interesse e depois para os seus, beleza? Então vamos lá. Deu uma pane aqui, eu apertei um botão errado, começou a abrir um monte de janela aqui no meu no meu computador. Beleza. Já pane resolvida. Então servir por interesse. Beleza. Segurança social. Ok, qual que é o nível depois? Sobrevivência, depois segurança social, depois vai ter um outro nível. Pronto, a magia da edição. Depois de passar um tempo pensando aqui, juntamente com a minha equipe, chegamos num consenso. Olha só, escala de frequência, eu vou colocar aqui no seu mapa mental que vai ficar mais bonitinho, tá? Talvez não esteja totalmente alinhado em termos visuais, tá meio tortinho as caixinhas aqui, mas não interessa, o que importa é o conteúdo. Olha só, tá aqui, ó. Escala de frequência do menor para o maior, tá? Então, começa com a sobrevivência. E aí você serve por autopreservação. E aqui você está num medo e mentalidade de escassez. Esse é o desafio para o próximo nível, você romper, superar o medo e a mentalidade de escassez. Depois, segurança social. Ou seja, não é só para você sobreviver, é para os seus sobreviverem. Seus o quê? Seus filhos, seu cônjuge, as pessoas que você ama. Ainda é uma frequência baixa, mas um pouco maior do que a anterior. Aí, geralmente, as pessoas servem por interesse. Em você primeiro e depois para os seus, tá? Ah, mas e se for no caso de filho? Aí pode ser servir por interesse nos seus e depois para você, tá? Tanto faz essa ordem aqui. Mas é por interesse. Isso aqui é o que é o importante. Servir por autopreservação, servir por interesse
E por aí vai. Qual que é o desafio? O cérebro aqui está como mestre e o coração está como escravo. Romper isso. Romper, tá? Então aqui é romper, tudo é romper. E aqui no último caso é ter fé, tá? Beleza. Romper, o quê? O cérebro como mestre e o coração como escravo. Quando o seu coração é escravo, lascou. Coração que tem que ser o mestre. Quando o seu coração começa a tomar uma posição de governo, você passa a ter essa sede do coração. O que que é isso? É você querer ser preenchido no coração pelas outras pessoas, pela vida. Aí você começa a lembrar que você tem um reservatório que precisa ser preenchido. Aí você passa a ter motivação em servir. Sabe por quê? Porque você sabe que servindo você será servido. E aqui é romper a insegurança e distorção de autoimagem. Aqui é quando a pessoa começa a dar muito mais do que recebe, tá? Então, ou seja, romper, dar mais do que recebe. Geralmente esse é o nível aqui. Aí quando a pessoa recebe mais do que dá, aqui ó, romper, aqui embaixo, recebe mais do que dá. Tá aqui embaixo. No nível da escala, tá? Então é uma escala menor. Geralmente recebe mais do que dá. E geralmente aqui dá mais do que recebe, é precisar calibrar. Aí, à medida que você vai tendo essa sede no seu coração, novamente, parábola da mulher samaritana. Ela estava com a sede no coração e ela vivia pegando água. Mas ela tinha motivação para ir lá e catar a água dela. Com os 5 maridos que ela teve, ou que ela tivesse, no caso, na ocasião. Então ela teve a motivação. Ela serviu. Tanto é que ela foi esposa dos 5. Aí, só que isso nunca a satisfazia. Por quê? Porque ela sempre vivia pulando de galho em galho, tendo marido depois de marido, e nunca se saciava no coração. Por quê? Porque ela não tinha aumentado a frequência dela para esse nível aqui, ó. Ela estava naquele nível inferior. Reconhecimento, sede do coração. Não é sede, tá? É sede. Vou até deixar aqui. Sede. Ah, mas não tem o acento, não interessa. Motivação em servir, tá? Qual que é a motivação em servir? Cara, eu preciso servir. Tem que correr atrás, tem que servir, tem que produzir. Legal, motivação. Só que dá para você aumentar ainda mais a tua frequência. E ó, olha que legal. Aqui a escala de frequência é menor e maior. E também aqui, ó, nível de multiplicação, frutificação da energia, tá? Então, da mesma forma que a escala é menor, o nível de multiplicação e frutificação da energia é menor também. Aqui a escala de frequência é maior, multiplicação e frutificação da energia também é maior. Ou seja, aqui, ó, frutifica mais, e aqui menor, frutifica menos. Se frutificar menos, você vai ter menos retorno. Aí aqui você fica num loop. Caramba, mas não está frutificando o que eu gostaria, então. Você tem que aumentar a frequência, não é aumentar a sua carga horária, sacou? Aumenta a sua frequência. Você pode trabalhar muito, mas está aqui, ó, na baixa frequência. Você pode trabalhar pouco, mas pode estar aqui, ó. Uma ação que você faz, bum, já movimenta um monte de dinheiro. Por quê? Porque frutifica pra caramba. Então, aqui os desafios, ter fé em plantar primeiro para depois colher. Por quê? Geralmente, não é instantâneo. Primeiro você serve, depois você é servido. E o amor o crístico, quando você está nessa frequência, dificilmente será a mesma pessoa que vai te retribuir. Quando você é generoso com uma pessoa, não espere de maneira nenhuma que a mesma pessoa retribua para você. De maneira nenhuma. Semeia para o universo. E você pode falar assim, mas Carbone, esse papinho aí tá muito firulento pro meu gosto, o bagulho é sobrevivência, pagar conta, pagar boleto. Então, se você tá na frequência muito baixa e você quer ir para a última frequência, vai causar um ruído na sua mente. Não vai dar certo. Como é que dá certo? Você tem que ir de passo a passo. Então, se você tá lá no nível sobrevivência,
Começa a servir por interesse. Interesse mesmo, eu preciso ajudar os meus filhos. Preciso ajudar a minha família. Aí, ótimo, que seja essa a sua motivação. Então, começou com interesse em você mesmo, aí depois passou a ser pelos seus, por quem você ama. Show de bola. Legal, Carbone, eu já tenho filhos, já estou servindo por interesse a eles e tudo mais. E qual que é o próximo nível? É você romper a sua distorção de autoimagem. É você servir por motivação em servir. Tipo, eu quero servir. Nossa, acordei com tesão em servir ao próximo. Ô, louco, velho. É mesmo? É mesmo. Acordei com tesão em servir ao próximo. Aí você pensa, nossa, mas que linguajar chulo. Mas é uma representação do nível de energia de quem acorda nesse pique. Nossa, acordei hoje, quero servir. Quero servir. E é óbvio que você também vai servir a sua família, é óbvio que você também vai, sabe, ajudar o seu cônjuge, ajudar os seus filhos, etc e tal. Mas o maior interesse passa a ser no próximo, no seu chamado. Então é um nível a mais de motivação. Aí você pensa, mas você não está falando de comunicação? Exatamente. Quando você sintoniza primeiro na frequência, depois você ajusta a sua comunicação. Tudo isso aqui tem a ver com frequência. Ó, primeiro aumente a frequência, depois você vai aumentar o teor do que você fala e o grau de sofisticação do que é comunicado. Então tá aqui, ó, no seu mapa mental logo à esquerda. A gente estava aqui, ó, mais para esse lado aqui. Agora a gente está mais para cá, ó. Primeiro aumente a frequência. Tanto é que tem aqui o rascunho. Ixi. Pronto. Primeiro aumente a frequência. Depois se conecte com emoções mais elevadas em nível de coração. Tá? Como assim primeiro aumentar a frequência? Primeiro você vai sintonizar no seu coração isso daqui, ó. Primeiro você vai sintonizar aqui primeiro. Depois você vai mudar para cá, depois para cá, depois para cá. E depois você vai manter isso daqui. Quando você acorda, geralmente, se você ainda não está acostumado a servir por amor crístico, você pode acordar aqui embaixo, ó, no nível mais baixo, frequência mais baixa. Aí você vai ter que aumentar a tua frequência. Como? Dando seus pulos, fisiologicamente falando, literalmente, tá? Às vezes você pode correr, você pode liberar endorfina, você pode interagir com pessoas, você pode modular o seu ambiente. Isso vai aumentando a frequência. Isso vai aumentando a frequência. Tá? Então vamos colocar aqui algumas coisas que dá para você fazer para você aumentar a sua frequência. Vamos colocar aqui de uma maneira salutar, corzinha verdinha. Tá? Práticas para aumentar a frequência. Beleza. Exercícios físicos, aumenta a frequência. Aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a sua frequência de pensamentos, endorfina. Estar perto de pessoas com frequências maiores que a sua. Aí, como é que eu vou reconhecer essas pessoas? Se liga na colinha aqui, cara. Tá? Você está no ambiente que as pessoas só pensam nelas mesmas? Elas estão aqui nesse nível. Servir por autopreservação. Você está no nível que as pessoas servem por interesse? Elas estão nessa frequência aqui. Já é uma frequência um pouco melhor. Você está no nível que as pessoas têm motivação em servir? Aí já é o terceiro nível. Tá? E assim sucessivamente. Então, práticas para aumentar a frequência. Aqui, ó, exercícios físicos. Tá? Aqui também, alimentação adequada. Ou seja, corta açúcar, bebe muita água, cuida de macro e micronutrientes. Tá? Aqui, que mais? Sono adequado. Quanto menos horas de sono, mais a tendência em diminuir a frequência. Por quê? Porque sobrevivência também é dormir, tá? Por isso que eu coloco aqui, ó, tendência, tá? Sono adequado, alimentação adequada, estar perto de pessoas com frequências maiores que a sua, exercícios físicos, tá? E ali, montar, por exemplo, alvos ou elaborar
elaborar alvos e objetivos que estão em níveis maiores do que o seu. Por exemplo, casa maior, carro melhor, roupas, viagens, etc. Tudo que vai fazer você romper, tudo que vai fazer você angariar mais energia, tá? Isso aumenta a sua frequência? Aumenta. Por que que aumenta? Porque você vai se esforçar para fazer mais ou diferente do que você faz para ter o que você não tem. Isso aqui aumenta a sua frequência de maneira violenta, cara. É bizarro. Só de você ter alvo e meta elaborado, nossa, você já aumenta violentamente sua frequência. Então, ó, primeiro aumente a frequência. Depois você vai mudar ou alterar aquilo que você está comunicando. Tá? Depois. Beleza? Vamos voltar aqui na tela. Fazer uma recapitulação do que falamos até agora. Olha só. Primeiro falamos sobre comunicação. E comunicação é o quê? O que você quer que o outro entenda. Pensando no que você quer que o outro entenda, o que você quer falar ou o que você quer comunicar. Porque às vezes você quer que o outro entenda, mas você não quer falar. É aquela história lá da birrinha de relacionamento. Tá? Eu já fiz birrinha, as pessoas com as quais eu me relacionei também já fizeram birrinhas também. Todo mundo faz, é uma questão de maturidade. E às vezes você tá num dia virado, entendeu? Você tá assim do avesso, às vezes você acaba agindo dessa maneira. Mas é bom sempre ter em mente que, primeiro, é o que você faz, tá? É o mais importante, é como você reage ao que você faz. O outro fica em segundo plano, foca em você. Aí você tem o que o outro, que você quer que o outro entenda, o que você quer comunicar, o que você comunica de fato e o que o outro entende de fato. Começamos a partir daí. Legal. Aí vimos que existem dois tipos de raciocínios: raciocínio verbal, raciocínio não verbal. Existem também comunicações verbal e não verbal. Raciocínio verbal: falar, escrever, pensar em forma de palavras. Como assim pensar em forma de palavras? Quando você lê uma palavra, você fala dentro da sua cabeça a palavra que você está lendo. Então é algo auditivo, tá? Geralmente, a comunicação não verbal ela é visual, mais do que auditiva. Mas isso a gente aborda melhor em outros vídeos. Então, aquilo que você pensa em formato de palavras, aquilo que você fala, aquilo que você escreve, tudo em palavras. Raciocínio verbal. Raciocínio não verbal, emoções, imagens, memórias, tá? Sonhos, projeções futuras, tudo que é imagético, tudo que tem a ver com imagem, beleza? Então, por exemplo, o terninho é uma comunicação não verbal. As minhas palavras são uma comunicação verbal. O bigode entortadinho é comunicação não verbal. E assim sucessivamente, tá? E você tem o raciocínio não verbal também. Entre raciocínio não verbal e o raciocínio verbal, você tem um processamento, tá? Um processamento. Esse processamento, ele pode ter falhas, gargalos, dificuldades. Então, às vezes, você tem uma emoção que você não sabe traduzir em palavras. E se fica nesse gargalo, se fica nesse problema, é a questão da inteligência emocional. Então, chamamos de ponte associativa essa ponte entre o raciocínio não verbal e o raciocínio verbal. Como é que a gente cruza essa ponte com inteligência emocional? E a inteligência emocional ela vai traduzir o que você raciocina de maneira não verbal, ou seja, emoções, ideias, impressões, tudo que é não verbal. Aí você começa a dar uma forma àquilo. A partir do momento em que você leva o que é não verbal para o verbal, você dá forma. Ou seja, você passa a dar forma àquilo. Tá? A sua habilidade de dar forma ao que é não verbal é o tamanho da sua inteligência emocional. Essa é forte, hein, cara? A sua habilidade de dar forma ao que não tem forma, é emocional, ou é uma imagem, é a sua inteligência emocional. É por isso que fala assim, nossa, aquela pessoa é muito inteligente emocionalmente, porque ela sabe o que ela está sentindo, ela sabe o que ela faz o outro sentir, ela sabe detectar a emoção no outro. Ela trabalhou o processador não verbal dela, fazendo a ponte com o receptor visual dela. E o feeling dela.
Então ela falou uma palavra, de repente a pessoa fica mais fechada, ela se retraiu, ela, sabe, deixou os ombros mais murchos, ou ela ficou assim tensa, ou ela quebrou o contato visual. Tudo isso são sinais de comunicação não verbal, que a pessoa que é inteligente emocionalmente vai perceber, opa, tá ali uma pessoa que se fechou. Por que ela se fechou? Será que foi o que eu falei? O que eu falei? Eu usei tal palavra. Aí ela já vai cruzando. O repertório da pessoa é tal. Ela teve uma experiência tal. De repente, poderia ter falado de tal outra maneira. Melhor mudar isso daqui e tal. E aí você vai sentando o bambu, você vai torando na tamargueira, você vai, nossa, pegando aquela sequoia e vai carpindo vários lotes de frutificação de energia. Beleza? Ok. Então, inteligência emocional. Aí vimos também a questão do problema. Vamos voltar aqui no seu mapa mental, porque ficou muita coisa. Ó, tá aqui, ó. Recapitulação do início. O que você quer comunicar, o que você quer que entendam, o que é falado, o que é entendido, tá? Aí vimos aqui, raciocínio verbal não verbal, a ponte associativa. Comunicação verbal e comunicação não verbal, tá? Aqui começamos a falar sobre inteligência emocional. Então, dar forma sai do raciocínio não verbal, vem para o verbal. Como? Através dessa ponte associativa que dá forma. Quanto melhor a sua habilidade de dar forma, melhor a sua inteligência emocional. Habilidade de dar forma, tá? Ok. Então temos duas situações. Aqui é uma interpretação saudável, os quadrinhos verdes, e aqui é a interpretação não saudável, quadrinhos vermelhos. Por exemplo, se você percebe uma situação como imutável, você percebe o ambiente como oprimindo, tá? Imposição ou opressão. Opressão do ambiente. Aquela coisa carregada, pesada e tudo mais. Aí você acha que o problema é você. Aí você tenta explicar o problema no ambiente ou o problema em você através de um raciocínio explicativo. Aí você fica num caos emocional. Nossa, o problema está em mim ou está no ambiente? Caramba, acho que está em mim. Aí você entra numa solução de mudar você, tá? Mas isso gera um conflito interno. Você vai contra quem você é. Isso dá uma sobrecarga emocional, ansiedade, burnout, depressão, etc. Tá? Por que depressão? Porque aí você começa a se desanimar com qualquer coisa. Aí você começa a se achar tão sem valor e achar que a vida é tão sem graça que nada importa mais. E aí, de repente, cara, pra quê? Pra que fazer isso? Pra que fazer qualquer coisa? Pra que viver? Então você começa a tirar conclusões errôneas por causa de um processamento errôneo. Por causa desse caos emocional aqui, tá? Beleza. Aí você coloca vários band-aids na situação, ao invés de remediar a situação. Isso vai criando um caos emocional absurdo. Como é que é uma interpretação correta? A situação é o problema, mas a solução é você. E aí você raciocina com base no seu repertório e você toma uma ação, um comportamento. Simples assim. Ó, qual que é o fato? O fato é esse, deu merda aqui. E agora, o que eu faço? Bom, eu vou pensar no meu repertório aqui, vou chegar numa conclusão, pego, faço ação, acabou a vida que segue. Beleza? Então, vimos também que para a gente sair desse nível aqui, desse nível vermelho, tá? E chegar nesse nível mais verdinho, tunado, a gente faz isso daqui, ó. Aumenta a frequência primeiro, e aí depois aumenta o teor do que é comunicado. Lembrando também que existe uma calibragem de relacionamento. O quanto você dá e o quanto a outra parte dá. Isso tem que estar ali o tempo todo alinhado, tá? Então, por exemplo, pegando isso daqui, ó, a ideia é isso daqui estar alinhado. É uma relação sempre de ganha-ganha. O que acontece quando não está alinhado? Vai gerar uma frequência aqui, ó. Ou recebe mais do que dá, ou dá mais do que recebe. Mas aqui, essa última frequência não é nem uma questão de romper. Por quê? É somente relações ganha-ganha. Quando você chega nesse nível de frequência, você só tem relações ganha-ganha. E as relações que não forem ganha-ganha com você, você corta. Simples assim. Então, calibrar isso daqui vai te levar até isso daqui. Então, ó, pegar aqui a setinha, depois eu vou dar esse mapa mental para você, né?
Vamos deixar isso aqui de uma maneira salutar. Ó, pra cá. Beleza. Como é que a gente aumenta a frequência, então? Para depois aumentar a sofisticação do que é comunicado. Quanto mais você aumentar a frequência, mais você vai aumentar o nível de multiplicação, de frutificação da energia. Isso aqui é ouro puro, cara. Ouro puro. Puro, puríssimo. Por quê? Porque quanto mais frutifica, mais você ganha, tá? Frutifica mais, aí vamos colocar aqui a contrapartida. Recebe mais. Simples assim. Frutifica menos, recebe menos, tá? Simples assim, não tem segredo. Se você frutifica mais, você vai receber mais. Se você frutifica menos, você vai receber menos. Só que o segredo na frutificação está na frequência e não apenas na sua conduta ou no esforço. Tá? Tá na frequência do seu coração. Você pode ter uma frequência simples e você pode frutificar muito. Então tá aqui, ó. Aqui estão os níveis, como a gente viu, tá? Sobrevivência, segurança social, reconhecimento sede do coração e amor ágape, tá? Aqui tá as descrições e aqui os desafios para o próximo nível, tá? Então aqui, ó, manter somente relações ganha-ganha. Esse é o desafio desse nível aqui. Beleza. Aumentando a frequência, você vai aumentar o teor, a sofisticação do que é comunicado. Vimos algumas práticas para você aumentar a sua frequência, tá? Sono adequado, exercícios físicos, perto de pessoas de frequências maiores que a sua, alimentação adequada e elaborar alvos, objetivos que estão em níveis maiores do que o seu, tá bom? Beleza. Então, aqui, comunicação verbal e não verbal. Por enquanto é só, isso é só a pincelada inicial, cara. Isso aqui é apenas e tão somente uma introdução. Então pensa, curso brabo, hein, mano? Brabo, brabíssimo. Por quê? Porque eu quero servir você com o melhor que eu posso. É por motivação? Além de motivação, é por amor. De verdade. Eu estou fazendo esse curso aqui em jejum, ou seja, meu corpo está enfraquecendo, e isso vê que não tem lógica. Se você pensa em sobrevivência, você pensa, não, preciso comer primeiro, garantir minha sobrevivência primeiro. Fisiologicamente, você estar em jejum significa você ir na contramão da vida pro corpo, mas na direção do espírito. Isso é extremamente forte. Então, esse tipo de serviço, ele vai frutificando violentamente. Agora, tem tempos e tempos das sementes frutificarem na terra e darem frutos. Você tem semente que dá fruto em meses, como o feijão. Por exemplo, você tem frutos que demoram anos para vir, como a jabuticaba, como o mogno, por exemplo, demora anos para vir. Mas quando vem, é caro, né? É caro, o mogno é caro. Não é caro, é valioso, é valioso. Troca esse repertório de palavras, entendeu? Então, foca em aumentar a sua frequência e a gente vai passo a passo, fica tranquilo. Se você ficou meio perdido, nossa, é muita coisa que o cara falou, fica sossegadíssimo, porque cada ponto que eu coloquei aqui eu vou elaborar, vai ter exercício para você fazer, vai ter experiência para você ter. Então, vem comigo, que esse curso de comunicação vai ser o melhor curso de comunicação que você já fez ou vai fazer na tua vida. Eu garanto isso. Sabe por quê? Porque ele sempre vai estar atualizado. Então, não tem como ser o segundo melhor, vai ser o melhor. Combinado? Deixa o seu like, compartilha aí esse curso com as pessoas que você ama, tá? Manda lá para geral ver. Sabe por quê? Porque pessoas que se comunicam bem vão construir um mundo melhor, cara. Imagina o seu esposo ou sua esposa, pô, que é tudo broncão na comunicação, que não sabe falar direito. Mostra esse curso para ele, de repente, ele vai perceber, nossa, mas eram essas emoções que eu estava sentindo, eu não sabia comunicar. Essas emoções agora, eu posso melhorar quem eu sou, porque eu posso melhorar essa frequência. Ou até corrigindo, eu posso melhorar como eu me comunico, porque quem você já é top. Você já foi feita a imagem e semelhança de Deus, da inteligência infinita. Então, veja que quanto mais você trabalhar a sua comunicação, melhor serão os seus resultados. Melhor serão os seus relacionamentos, melhor será a sua qualidade de vida. Por quê? Porque a sua frequência estará maior também. Quando você se comunica e quando você está vibrando na frequência do amor crístico,
você tem acesso a tudo. Tudo. De brinde, você recebe só a inteligência infinita e a energia infinita, que é Deus. E se você está com Deus, nada pode ir contra você, porque você está junto com a inteligência infinita. Nada pode superar a inteligência infinita. Onipresente, onisciente, onipotente. É isso que quer dizer Deus. É esse conceito da inteligência infinita. Existe isso, Carbone? Existe. E aí, em outros cursos e no meu YouTube, eu falo um pouco mais sobre isso de maneira aberta e gratuita para quem quiser ver. Inteligência infinita e Deus, confere lá esse conteúdo que tá top, tá bem complexo, bem denso, e tem umas partes assim que vai te deixar de queixo caído. Por quê? Porque é a glória de Deus. E lá eu explico um pouco mais sobre a glória de Deus, beleza? Aqui nesse ambiente você vai ficar top na sua comunicação. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima!